Olá, bom dia a todos. Hoje, domingo, passei a noite contemplando sobre o tempo em que nós vivemos e preocupado e ao mesmo tempo precisando falar algo que tenho dentro da minha alma para as pessoas que vivem hoje nos dias de hoje, porque na primeira vinda de Jesus à Terra foi, foi travada uma luta. Os profetas falavam, as pessoas não entendiam. A preparação da primeira vinda começou com os profetas, depois com Santa Isabel, São Zacarias e São João Batista. Começou a preparação e aí a grande surpresa para aquelas pessoas que se julgava doutores da lei foi como o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus na sua primeira vinda, como ele ia ser odiado por muitos e como seria a preparação para as pessoas que realmente tinha que receber Jesus como Filho de Deus Altíssimo. E ele, na sua trajetória, enquanto vivia na terra, ele nos alertou que a primeira vinda foi uma causa de espanto para os antigos. E a segunda vinda será, então, de uma extrema dificuldade de entendimento, porque ele, em primeiro lugar, ele começou a falar e a expulsar os demônios, e eles falavam que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Beelzebul, e Jesus, já pensando no que iria acontecer na sua segunda vinda, ele falou: se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebul, com quem hão de expulsar os vossos filhos? Pois é, hoje temos travado uma luta grandiosa dentro do que se diz católicos na Terra, quando foi em 1966 foi começada uma nova igreja onde nós ficamos numa situação de paralisação. São Paulo, quando chegou no capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, ele falou da apostasia quase geral dos fiéis e que o anticristo sentaria no próprio templo de Deus. Mas na frente ele falou, na outra epístola aos Coríntios, que quando os ímpios disserem que há paz e segurança, então lhe virá uma destruição repentina como a dor de uma mulher de parto. Jesus, no capítulo 24 de São Mateus, ele fala que muitos virão em meu nome dizendo: Cristo está aqui, Cristo está ali. Não deis crédito, porque se levantará falsos cristos e falsos profetas. E se nós observarmos no que está acontecendo hoje, Cristo em todo lugar onde existe uma pessoa falando, Cristo está presente. Como que se Cristo fosse obrigado a estar presente no lugar dos filhos de Beelzebul. Então, a gente procura num canto, um fala de uma forma, um fala que vai ter restauração, uns falam que Viganò é bispo, outros falam que Francisco não é papa. E eu estou
diante de uma situação que tenho que falar, porque se nós não falarmos, seremos réu no dia do julgamento. E como nós podemos falar hoje, se Jesus foi ele mesmo que nos alertou para não dar crédito a ninguém que falasse que Cristo está aqui, Cristo está ali. Quando chegou em 1966, a igreja foi mudada e Cristo não participa mais de uma igreja onde não tem a presença real do Espírito Santo. Então a gente não podemos calar diante de coisas que só os seres humanos acham que é conveniente falar, ou às vezes por dificuldade de entendimento. Mas se a gente tem dificuldade de entendimento, não podemos ter dificuldade de entender que foi Jesus que falou que não dê crédito, que seria difícil de ser entendido, e realmente como foi a concepção de Jesus no santo ventre de Maria, foi por obra e graça do Espírito Santo. A Igreja de Jesus Cristo, que foi fundada por ele mesmo na Quinta-feira Santa, ele fundou, aprovou, disse para nós que as portas do inferno não iria prevalecer contra ela. Ela é santa, pura e imaculada. Maria Santíssima gerou Jesus no seu ventre santo, puro e imaculado. Então, é preciso que nós podemos pensar, rever o nosso modo de falar, porque se nós não pensarmos e falarmos errado, seremos repreendidos diante do trono da misericórdia. Eu não devia estar fazendo este vídeo porque não tenho autoridade nem capacidade diante das leis dos homens, mas estou aqui falando porque a minha consciência está sofrendo com tanta mentira, com tantas coisas que deveria ser feita com verdade diante das autoridades que se dizem autoridade, e eles estão se omitindo em falar, ou por ignorância, ou por querer. Então, se a verdade tem que ser falada, eu estou aqui falando diante de uma situação que não deveria estar falando, mas a necessidade nos obriga, porque se eu não falar, posso ser covarde, ser covardia o não falar. Mas se Jesus prometeu que a sua igreja não iria prevalecer, ela não será, porque a palavra dada foi de quem pode, do autor da redenção dos homens. Então, vamos pensar que Roma foi destruída corretamente. Vamos pensar que temos hoje uma igreja renovada? Vamos pensar. Mas vamos pensar nas palavras imutáveis de Jesus Cristo, que ele falou que no fim dos tempos viriam falsos cristos e falsos profetas dizendo que Cristo estava aqui, Cristo estava ali, para não dar crédito. Então, conclusão deste pensamento, Cristo está no trono de sua majestade, se preparando para vir julgar os vivos e os mortos. E quem acreditar assim, ele é o dono da verdade, aonde a verdade tem que ser prevalecida. Ele falou que a igreja de Cristo não iria
prevalecer contra as portas do inferno. Ele falou e está falado. E nós temos que acreditar, que ele vai sair do seu trono, da sua majestade, para vir nos julgar no dia final. E esse julgamento será para aqueles que têm a coragem de falar o que deve falar, não segundo as coisas do mundo, mas segundo as coisas divinas. Assim como ele mandou, depois de 50 dias de sua ressurreição, o Paráclito, que viria nos ensinar tudo que ele falou. Então, esse mesmo Espírito sustentará a Igreja de Jesus Cristo na terra, enquanto ele não volte para julgar os vivos e os mortos. Então, como os doutores da lei não entenderam como é que Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo, assim também os doutores da lei de hoje não saberá como está e onde está a verdadeira Igreja de Jesus Cristo na terra e como ele alimenta a sua igreja com as promessas da descida do Divino Espírito Santo no cenáculo de Jerusalém. Então, quem entender, preste atenção para não se arrepender depois. E quem não entender, vão ficar na confusão até o dia em que Jesus se desprender do seu trono para vir queimar este mundo com o fogo, os ímpios, e com o fogo da caridade, os justos. Por isso, nesse domingo, em que eu teria que falar, porque se eu não falasse, não iria suportar tanta dor no meu coração, de tantas heresias, de tantas faltas de verdade das pessoas, e querendo transformar as pessoas no entendimento que não é verdadeiro, nem aquilo que Cristo ensinou enquanto vivia na terra. Por isso, vou parando por aqui, porque se eu fosse falar, teria que falar muito, e por falar muito, talvez não seja o dia cabível, mas acabei de falar, e assim peço a todos que entendeu, que guarde no seu coração as palavras que foram ditas, se tem retidão nelas, e Deus, no dia da sua segunda vinda, vai dar o pago a todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Tenham todos um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.